é o Espírito Santo na nossa vida. É algo maravilhoso. O Espírito Santo, ele é tão importante que ele está desde lá no início. No início de tudo, ele já se fazia presente. Ele é importantíssimo para nós. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho, amém? Atos, capítulo 1, o verso 8, quero deixar esse versículo só aí, para a gente iniciar com esse versículo. Aleluia. O Espírito Santo é tudo em nós, ele está presente em todas as coisas. Aleluia. O Espírito Santo é a natureza divina de Cristo, de Deus, aliás, é a natureza divina de Deus. Atos 1, capítulo 1, verso 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Recebereis poder. Recebereis poder. Mas será que esse poder é para mim ficar forte de músculo? Não. Esse poder vai além dos músculos, é um poder que está dentro de nós. É aquele poder que me traz força quando eu me sinto fraco. Quando eu me sinto, às vezes, com as lutas, elas nos deixam tão desanimados, às vezes, que a gente vai, pronto, acabou tudo. Aí a gente vai orar, buscar a Deus. Esse poder, ele nos renova de uma coisa assim, que é um dinamite mesmo. É o poder de Deus que vem sobre nós, que a gente se levanta que nem um gigante. Essa força está dentro de nós. O Espírito Santo, ele está dentro de nós. O poder de Deus está dentro de nós. Pergunta para o seu irmão assim: esse poder está dentro de você? O poder de Deus está dentro de você, querido? Ele é comparado com uma dinamite, né? Ele é comparado com uma bomba, uma dinamite. Quando você pensa numa bomba, a bomba é para fazer o quê? Hã? Se você tem uma bomba, você põe ela lá no meu rack como decoração? Não, você quer explodir, não é não? Então diga assim para o seu irmão: hoje você vai explodir. Porque a bomba está dentro de você, querido. Amém? O poder está dentro de você. A bomba não é para a gente colocar no nosso pescoço como um enfeite. Não é só para você dizer: eu tenho o Espírito Santo. Ok. O que você faz com esse poder? Esse poder que está dentro de nós tem que fazer alguma diferença na nossa vida. É Ele que faz toda a diferença na nossa vida. O poder de Deus, ele desceu sobre nós para fazer uma mudança radical na minha vida. Quando eu aceitei Jesus, eu ia para a igreja, eu aceitei Jesus na 100% vida com meus pais. E eu ainda bebia, ainda fumava. Logo depois eu fiquei grávida. Saraiva, claro. E ia para a igreja e não conseguia me libertar do cigarro. Mas aqui na minha mente eu tinha a inteligência para saber que não era legal fumar. Eu estava indo na igreja. E eu sabia que eu tinha que parar. Mas eu não conseguia. Eu não conseguia. Aí um dia me chamaram para conhecer uma igreja chamada Assembleia de Deus. E eu fui uma vigília de jovens. Chegando lá, eu grávida, eu fui batizada com esse poder. Esse poder veio sobre mim. E eu comecei a buscar e orar e falar: Espírito Santo, me ajude. Eu preciso parar de fumar, porque não é legal. Eu reconheço que isso me faz mal.
comecei a buscar a Deus, buscar o Espírito Santo, buscar esse poder, porque eu sozinho não ia conseguir. Não deu, acho que uma semana, eu parei de fumar. Eu deixei o cigarro de lado. Quando eu dei conta, aquilo já não dominava mais a minha vida. Eu é que dominava o cigarro não me dominava mais. E eu entendi que aquele poder que eu recebi me dava essa autoridade, me dava essa força para dizer para o cigarro: fica aí, na minha boca você não entra mais. E outras coisas, irmãos. Outras coisas que eu coloquei diante do poder desse Espírito Santo e pedir a Ele: me ajuda, porque eu preciso ser controlada pelo Espírito de Deus. Quando a gente aceita Jesus, a gente não é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Elas só deixam lá no passado mesmo, querido, com esse poder. Porque sem o poder do Espírito Santo é mentira. Você continua aqui na igreja, vindo aos cultos, sendo dizimista e pecando. Por quê? Porque o que traz a mudança na vida do homem e de uma mulher é o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo de Deus. Ele é que faz entender que nós pecamos, que nós erramos. Ele que nos convence do pecado. Aleluia. Ele é que nos convence do pecado. Por isso que às vezes a gente entende que tem muita gente que não quer muita graça do Espírito Santo, não. Muita gente não quer graça com Ele, não quer responsabilidade com Ele. Porque Ele convence, irmão, Ele convence. Se você é de Deus, esse Espírito te convence quando você peca. Ele te convence quando você está errado. Porque Ele veio para nos fazer sermos testemunhas de Cristo. Como que eu vou ser um testemunho de Cristo se eu ainda peco, se eu ainda faço coisa errada? Se ainda não sei onde é o meu lugar em Cristo Jesus? E Ele nos ajuda. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda. Ele é poder. Ele diz aqui que quando esse poder iria descer sobre eles seriam testemunha daquele poder. De repente você tem sido testemunha do poder de Deus aonde? Só dentro da sua igreja? Bom, só em Jerusalém? Essa bandeira é de Jerusalém, tá? Só dentro de Jerusalém? Não. Ele fala que nós temos que ser testemunha em todos os lugares. E não precisamos, às vezes, nem andar com a Bíblia debaixo do braço. Porque eu sou testemunha viva de Cristo. A presença de Deus, do Espírito Santo de Deus na minha vida, ela inala, sabe, o perfume de Cristo. Aonde eu estou e eu sou testemunha dele. É em todos os lugares. E muitas vezes a gente fala do Espírito Santo e o que é mais lindo nele é que ele age primeiro dentro de mim. É dentro de mim que ele primeiro age, trazendo a mudança aqui dentro. Porque não adianta eu mudar aqui fora e aqui dentro está tudo errado. Aqui dentro está tudo errado. Aqui dentro eu faço o que eu quero, não dá satisfação a Deus, eu não tenho uma vida debaixo da santidade de Deus. Não, ele trabalha primeiro aqui dentro, para depois fora. Isso é maravilhoso e é só ele que pode fazer. Por isso que ele fala, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. O pastor não consegue mudar uma ovelha, não. Consegue até convencer, talvez. Agora, a mudança,
Quem faz é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Foi você hoje, nesse tempo frio aqui, quem convenceu você de vir à igreja? Foi a chamada no Facebook? Quem convenceu você de estar aqui? Porque seria bom, não é? Você estar aqui em comunhão, buscando a paz de Deus, orar, ouvir a palavra, porque ouvir a palavra nos dá mais fé, nos dá mais força, nos anima, nos renova. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele age na nossa vida de uma maneira maravilhosa. Nós ouvimos aqui quinta-feira passada que Ezequiel foi lá, não é? Profetizar naquele vale dos ossos secos, não é isso? Os ossos já estavam sequíssimos, não é? Profetizamos que não tem mais ossos sequíssimos aqui, ok? Já estão todo mundo andando de pé. Hoje o Senhor, o que Ele vai querer de nós? Que a gente se levante como um grande exército e realmente tome posse dessa palavra. Que o poder já veio sobre nós, ele já foi derramado sobre nós. Cabe a mim e a você agora dar testemunho desse poder. E não dizer que esse poder foi lá para eles, lá antigamente. Tem gente dizendo que o poder de Deus é para os antigos, é para só o Antigo Testamento. Não, irmão, não se engane não, isso aí é o diabo que está dizendo isso. O poder de Deus é para esse tempo. E esse tempo nós precisamos desse poder, porque é Ele que vai me mostrar o que é pecado, é Ele que vai me dirigir. E outra coisa, o Espírito Santo, Ele é aquele que nos ajuda a caminhar, a ser guiado nesse caminho. É Ele que nos dá o entendimento, a clareza. Às vezes a gente lê uma passagem, é Ele que nos revela. Precisamos o tempo todo. Em todo o ambiente da igreja, você pode tocar muito bem um instrumento, mas se não houver o poder de Deus, a unção de Deus, é um sino que só faz barulho. O poder de Deus vai além das quatro paredes de uma igreja. E isso é incrível, porque é isso que a igreja precisa ter. É querer ser igreja, é querer ter esse poder, não só aqui no culto de quinta-feira ou domingo. É na rua. É lá nas trevas. As trevas têm que saber que você chegou. E você está lá para saquear o inferno, povoar o céu, ganhar almas. Às vezes você não precisa nem fazer alarme nenhum, mas você está ali para fazer a diferença. O poder de Deus é para isso. Ele vem primeiro de dentro para fora. Vem? Ezequiel 36, 27 diz assim, ó: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Aleluia. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Oh glória! Quando Deus muda um homem, uma mulher, é isso que Ele faz. Ele tira o coração de pedra e torna ele um coração de carne. Eu já contei meu testemunho. Se eu tivesse um coração de pedra, como eu era aos 10, 11 anos de idade, jamais eu amaria o meu pai, eu jamais amaria a minha mãe como eu deveria amar. Por quê? Tanta coisa que eu passei. Mas quando eu aceitei a Jesus, Ele transformou meu coração em carne. Ele mudou a minha vida lá dentro. Aí Ele fez eu entender que eu preciso amar o meu inimigo, que eu preciso amar o meu próximo, que eu preciso perdoar, que eu preciso liberar palavras de
bênção e não de maldição, porque eu sou bênção. E todos aqueles que me cercam têm que ser bênção na minha vida. Até os inimigos, irmãos, se você amar, eles são capazes de ser bênção na sua vida, sabia? Deus usa até eles para ser bênção na sua vida. E já aconteceu várias vezes comigo. Mas quem faz isso é o Espírito, o Espírito que Ele já colocou no nosso coração. E fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observeis. O Espírito Santo, Ele é que nos ajuda a guardar os estatutos de Deus. É Ele que nos ajuda a não pecar, a ver as suas leis, ver o que é, o que não é certo. Ele acende como se fosse uma luzinha, está errado. Porque muitas vezes a gente vai aconselhar alguém, a pessoa fala assim: eu sabia que ia dar errado, pastora. Por que fez? O Espírito Santo já estava falando que ia dar errado. Mas faz por quê? Porque é a natureza do homem. É a natureza do homem. Por isso que nós precisamos pedir ao Espírito Santo que Ele venha controlar todo o nosso ser. Todo o nosso ser. Amém? Amém. E o Espírito Santo, como diz aqui em Atos 2:8, Ele também está sobre nós. Sobre nós. Sobre a nossa vida. Em Atos 2:4 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Aleluia. Segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O Espírito Santo, Ele nos reveste do seu poder. Em Mateus 3:11 diz assim: eu vos batizo com água para o arrependimento. João está dizendo: mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digna de levar. Vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está falando de Jesus. Ele batizava com água, mas viria um, seria aquele que batizaria com fogo, com o Espírito Santo. O que é maravilhoso também é que Jesus, o seu ministério, deu início quando isso veio sobre ele também, o Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre ele também. Nós precisamos desse Espírito. Amém. Esse Espírito é poder na nossa vida. Quando eu era mais novinha no caminho do Senhor, eu tinha muito medo de orar. Porque eu via minha mãe orando e eu sempre via que quando ela orava, havia uma reação da sua oração. Eu falava muitas vezes para ela: não quero isso para mim não. O diabo vai começar a se levantar, muita luta vai começar a se levantar se eu me colocar mesmo como Deus quer. E ela sempre me mostrava que Deus era maior, que não havia problemas ou situações que seria maior do que Deus. Mas Deus queria ver a minha posição. Quem era eu? Em quem eu acreditava realmente? No poder de Deus ou no poder do inimigo? E eu comecei a buscar o Espírito Santo, buscar esse revestimento, o batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas. Eu queria isso para mim. E eu aprendi, nós aprendemos que o falar em língua edifica a nós mesmos. Isso é bom para nós. E às vezes nós, como crentes, batizados em línguas estranhas, batizados nesse poder, deixamos de lado, não fazemos mais isso. Não podemos, irmão, porque isso esfria. Isso esfria.
é como brasa, né? Você vai afastando da fogueira, ela vai, uma hora vai apagar. Quantas pessoas eu já escutei falando que isso é do lábios antigos, não é para a igreja agora. Está repreendido isso em nome de Jesus. Nós precisamos voltar à essência, o poder de Deus sobre as nossas vidas, o revestimento do poder de Deus. E quando a gente buscou, eu busquei o batismo com o Espírito Santo, eu estava grávida do João, uns 8 meses. O mesmo tempo que eu fui batizado, o João foi batizado dentro do meu ventre. Era um culto de mocidade. Quando eu me levantei, que eu estava cheia, parecia uma pipoquinha, né? Eu segurei minha barriga, porque a impressão que eu tinha é que o João ia sair do meu ventre. Que ele pulava. Aí os pastores tiveram que me deitar no chão, ministrar na minha barriga e acalmar o bebê que estava no meu ventre. De tão cheio que o João ficou aqui dentro. Por isso que hoje eu entendo tanta luta que esse menino passou. Tantas vezes que o inimigo quis tirar ele do caminho do Senhor. Porque ele foi selado no meu ventre. Ele foi selado no meu ventre. Nós temos um selo. Se você é de Deus e você tem selo. Você tem selo. E é maravilhoso sentir isso. Quando eu descobri que isso estava em mim, que era acesso livre para mim, tinha dia que eu fechava a porta do meu quarto com ele pequenininho. Ele só me viu uma noite, que eu me trancava naquele quarto, era falando em língua para tudo quanto é lado, era brincando com o diabo, era adorando a Deus, era salmodiando, cantando. Eu não entendia nada, eu era uma convertida. Mas quando eu saía daquele quarto, podia vir o que viesse, eu me sentia um gigante. E parecia que eu entendia tudo muito bem. E eram coisas que eu tinha que lidar comigo, eu era muito tímida. E eu precisava lidar com isso, porque eu sabia o que Deus tinha para mim lá na frente. Então eu tinha que falar, Senhor, me dá o entendimento e me dá coragem para mim saber a hora certa que o Senhor quer me usar. Hoje, irmãos, as coisas parecem que estão mais fáceis. Não parece, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se eu me trancar no meu quarto e ficar lá meia hora, uma hora que for, falando em línguas com Deus, orando, as coisas vão acontecer. Porque Ele se move do mesmo poder, Ele se move com a mesma intensidade. É nós que limitamos esse poder. A igreja muitas vezes está preocupada com tantas coisas. Quem vai convencer um pecador de vir aqui e aceitar Jesus é o Espírito Santo. Não é uma igreja bonita, não é uma igreja top, não. É o Espírito Santo que vai convencer. Porque eu não quero crente dentro dessa igreja simpatizante de Jesus. Eu quero crente convencido pelo Espírito de Deus que o pecado não é para você mais, que esse mundo não tem nada mais para te oferecer, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele tem mudança.